tenham percebido, outros chegaram mais depois, não perceberam, ou já perceberam também. Eu sou deficiente visual, tá? Então vai ter alguns momentos que eu, de repente, eu estou procurando alguma coisa meio. Então eu sou deficiente visual total, não enxergo nada, eu brinco que eu sou cega mesmo, né? Eu não tenho nem percepção de luz. Então, para eu saber se está claro, escuro, se está sol, eu só sei se está sol se eu for lá fora e sentir o calor dele, eu chegar próximo à janela, né? Para sentir o calor. Então, sou deficiente visual. Bom, o Soroban. Como eu falei para vocês, aqui nós vamos estar trabalhando o Soroban, enfocando a questão da deficiência visual. Por quê? O Soroban ele não é um instrumento que foi criado como o sistema Braille, né? Que é o sistema de leitura escrita, que tem a apostila aqui. O Braille foi criado especificamente para o uso das pessoas com deficiência visual. É o sistema de leitura escrita tátil. O Soroban, ele já não foi um instrumento criado para o deficiente visual. E sim, ele foi adaptado e passou a se utilizar com as pessoas com deficiência visual. O Soroban é um instrumento bastante antigo, muito antigo. Ele é de origem milenar. E o Soroban passou a ter o seu valor, o seu reconhecimento dentro dos países de origem oriental. Então o Soroban, em um determinado momento da história, né, que a gente não vai nem entrar aqui em muitas histórias, porque o nosso tempo é curto, o Soroban, em determinado momento da história, ele chegou na China com o nome de Suopan, e os chineses passaram a utilizar o Soroban e reconhecer o seu valor. Aí, posteriormente, ele chegou ao Japão, e no Japão o Soroban realmente teve o seu reconhecimento maior, a sua valorização maior. É onde os japoneses, né, utilizam o Soroban até hoje. Lá é disciplina obrigatória nas escolas, não para as pessoas com deficiência, sim para todas as pessoas. Inclusive ontem uma colega que estava fazendo o curso, ela falou que conhece um senhor, um japonês em Paranavaí, né, que ela falou, que utiliza, ele trabalha, tem um posto de combustível, e ele faz todos os cálculos ali no posto usando o Soroban. Não sei se alguém já conhece, alguém conhece alguém que utiliza aqui. E no Japão, ele tem um valor muito grande. Tanto é o valor do Soroban no Japão, que eles têm Sorobans feitos com materiais preciosos, enfeitados com pedras preciosas, em estojos para presente. Então, eles se presenteiam em uma determinada situação, né? Eu não sei dizer quando que mas eles têm um determinado momento que eles costumam se presentear com o Soroban. E o Soroban é um instrumento que hoje já vem se reconhecendo o valor, né, dele em termos de desenvolvimento de raciocínio, desenvolver concentração, fixação, memória, né? Vocês vão ver agora começarem a trabalhar. Por que eu estou falando isso? Hoje já tem empresas, escolas abrindo franquias de ensino de Soroban. Por quê? Porque eles vêm pesquisando e vendo que o Soroban, além de toda a facilidade do cálculo, né, do processo do cálculo, ele também auxilia a memória e raciocínio para a questão da prevenção do Alzheimer. Existe um site que chama Método Supera, é uma das empresas que tem franquia, né, de abertura de escola, tipo o Kumon. É até engraçado que você abre, tem o cérebro lá, todo sorridente, está todo sorridente, feitadinho, com 2 pezinhos na mão fazendo ginástica. E quando você usa o Soroban, você faz a ginástica para o cérebro. Então você mexe com o seu cérebro, né? E aí, como que veio a questão do Soroban para o uso do deficiente visual? Com a vinda da imigração japonesa para o Brasil, os japoneses trouxeram em suas bagagens o instrumento Soroban. Por quê? Era de uso deles lá, é comum, eles faziam cálculo utilizando o Soroban. E trouxeram em suas bagagens o Soroban. Aí, um professor chamado Futaro Kato
conheceu um outro professor deficiente visual, o professor Joaquim Lima de Moraes. E lá nas suas conversas, né, nos seus trololó, nas suas trocas de informação, o professor Tarocato mostrou o soroban para o professor Joaquim Lima de Moraes. O professor Joaquim percebeu que era possível se trabalhar o soroban com as pessoas deficientes visuais. Era uma forma deficiente de resolver o cálculo. Só que o soroban utilizado pelo japonês era um modelo desse tipo aqui. É um modelo onde as pontinhas, né, assim, não é bolinha, né, porque aqui eles são pontas bicônicas, eles correm facilmente, ó, até para tocar chocalho. Então, o professor Joaquim viu e percebeu que era possível, mas que tinha que ter algumas adaptações. Aí fez algumas adaptações, né? Esse aqui é um outro modelo que eu tenho, que existe vários modelos de soroban. Aí, alguém brincou com o meu soroban? Você deixou todas as bolinhas. Aí adaptou-se, começou a se estudar adaptações do soroban. A pessoa com deficiência visual, ela utiliza muito as mãos. Nós dizemos assim que os nossos olhos estão nas pontas dos dedos. Por quê? Tudo a gente tateia, né? E como também o instrumento vai ser trabalhado desde a criança até a pessoa adulta, né? Todo mundo vai estar utilizando. E além da criança não ter uma coordenação bastante definida, a gente vai encontrar pessoas que têm mais dificuldade em coordenação, com talvez até algum comprometimento neuromotor, né? Leve, que seja, que vai estar utilizando o soroban, e sem contar que nós vamos tatear muito. E esse soroban aqui mexe muito fácil. Então o que se resolveu fazer? Pôr esse fundo, né, com borracha, porque vocês já estão com um em cada na mão. Então tem esse fundo com uma borracha, né, para que as pontas não se movimentem rapidamente. Nesta régua, nesse varãozinho aqui, né? Esse soroban utilizado por japonês, ele só tem uma pinturinha, uma marquinha pintada, que para as pessoas cegas, né? Não é possível a localização desses pontinhos. Aí pôs-se esses pontinhos em relevo, que o de vocês, em cada eixinho desse, tem uma marquinha, um pinguinho, né? E a cada 3 tem um tracinho na vertical, não é isso? Sim. Também foi feita essa adaptação do relevo nessa régua. Outra adaptação é o quê? Que essas hastes aqui, entre a conta e essa régua, a haste é bem curtinha. Então você se atrapalha muito na leitura. Então alongou-se a haste para que as contas fiquem mais distantes. Aí foi fazendo as adaptações, chegando, né, a um padrão ideal. E o professor Joaquim Lima, ele enquanto deficiente visual, né, até ele era baixa visão, depois que ele se tornou cego, me parece que ele tinha um problema progressivo. E aí ele começou a usar e também passar para os seus alunos. Ele começou a aplicar com um aluno, com outro, e foi vendo que deu certo e implantou o soroban na escola que ele trabalhava. Daquela escola passou para outra, e acabou se adotando no Brasil o soroban como instrumento de calcular da pessoa com deficiência visual, que é o instrumento que nós utilizamos até hoje. Existem as calculadoras que falam, né, sonoras, mas o instrumento de calcular é o soroban, que é o que nós vamos estar vendo um pouquinho hoje.